Mas é assim, você tem pouca força, mas continuar caminhando com Cristo dia após dia, em saber que Ele vai te recompensar naquele grande dia. Porque quando Jonas está fugindo da presença do Senhor, ele mudou o seu trajeto e simplesmente obedecer a voz do Senhor. Ele começou a passar por dificuldade. Nem todos os ventos, muitas vezes, meus irmãos, são porque nós queremos. Muitas vezes o vento que nós passamos é simplesmente pelo fato de nós deixando de fazer a vontade de Deus. Por um simples motivo de Jonas, em vez de obedecer, ele acabou pagando um preço. Não somente ele acabou pagando um grande preço, mas aqueles que estavam na tripulação justamente com ele. Muitas vezes acontecem coisas sobre a face da terra, não é porque a humanidade é ruim, mas simplesmente por alguns motivos que a igreja não está no centro da vontade do Senhor Deus. Muitas vezes Deus balança a terra por simples motivos de muitas vezes nós não estamos anunciando a mensagem de Cristo. Porque aqueles que não tinham nada a ver com a fuga de Jonas acabou também passando por tempestade. Sabe por quê? Muitas vezes, meus amados irmãos, muitas vezes nós passamos por ventos e nós não entendemos por que está acontecendo. Muitas vezes é Deus nos acordando nós cada vez mais. Anuncia a palavra. Eu te escolhi como profeta, anuncia a minha mensagem. Anuncia a mensagem porque eu confiei em você. Deus não errou quando nos escolheu, meus irmãos. Deus escolheu cada um de nós que estamos aqui nessa noite para nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para fazer a nossa mensagem de Cristo. Nós sabemos, meus amados, que nós estamos aqui, mas seremos arrebatados para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Nós estamos aqui na terra, mas enquanto nós estamos aqui na terra, a mensagem ainda é arrepender-se, porque o reino dos céus é chegado. Enquanto nós estamos aqui na terra, a mensagem é única, a mensagem é arrependimento, porque a mensagem de João Batista é arrepender-se, produzir frutos de arrependimento, porque toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Porque muitas das mensagens é de prosperidade, você vai alcançar isso em sua vida. Mas muitas vezes quando a pessoa não adianta a pessoa ouvir mensagem de prosperidade se ela não ouvir mensagem de arrependimento, porque o que muda a pessoa não é mensagem de prosperidade, é mensagem de arrependimento. Deus está mais preocupado não é com o meio da matéria que você pode ter na terra, mas sim com a mudança de vida diante dele dia após dia, para nós termos uma vida santa, uma vida de santidade diante dele, meus irmãos. Sabe por quê? Como muitas vezes quando alguém não quer anunciar a mensagem de Cristo, muitas vezes quando alguém não quer anunciar a mensagem, só prega a prosperidade, mas quando Deus vai levantar alguém, uma pessoa que não tem conhecimento, mas que coloca a palavra de autoridade, a palavra de arrependimento, muitas vezes as pessoas não querem ouvir mensagem de arrependimento, porque acostumou com a mensagem de prosperidade. Por isso muitas vezes que o profeta de Deus, quando vai anunciar a mensagem de autoridade, fala sobre o pecado, fala sobre arrependimento, pessoas não querem ouvir, só querem ver uma palavra de prosperidade, uma palavra que aumenta o ego daquela pessoa, mas que adianta, meus irmãos, ouvir uma mensagem que aumenta o ego da pessoa, mas se nós não ouvir, não tem mudança de vida. Porque o que muda a pessoa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes uma coisa que acontece nos dias atuais, sabe o que é? Muitas vezes Deus coloca uma palavra no coração do céu dele, anuncia a mensagem que eu coloquei no coração. O profeta, ele fala assim: se eu pregar essa mensagem, ninguém vai me chamar mais para poder pregar. O que ele faz? Ele faz igual Saul, deixa de ouvir a voz do Senhor e começa a ouvir a voz do homem. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje, ser profeta é você a voz do Senhor e transmitir o que Ele falou no teu coração. Mas a palavra é pesada, mas foi Deus que falou no teu coração, então anuncia. Porque se você não anunciar, você vai ser cobrado depois. Por que você vai ser cobrado? Porque o dom, Deus não tira. A pessoa está lá fora, mas ela ainda fala em línguas. Porque o dom, Deus não tira. A pessoa pode estar em pecado lá fora, mas o dom ainda continua naquela pessoa. Porque muitas vezes, quando nós lembramos do profeta Jonas, nós começamos a lembrar sobre o que acontece nos dias de hoje, também nos dias atuais. Que quando Jonas está fugindo da presença do Senhor, enquanto estava sobrevivendo um grande tempo, um grande vento naquele barco, Jonas estava dormindo enquanto estava tendo aquela tempestade. E digo, João, muitas vezes as pessoas têm o chamado,
Deus chamou para anunciar a mensagem, mas muitas das vezes as pessoas se encontram estagnadas, não quer mais fazer vontade do Senhor Jesus Cristo, porque tanto que a palavra fala, tanto com a igreja, fala também diretamente comigo. Muitas vezes nós simplesmente, mas quanto mais nós colocamos no comodismo, nós começamos a enxergar completamente assim, de uma forma: está tudo bem contra a minha vida, estou tranquilamente diante do Senhor Jesus Cristo, não está havendo nada, não está havendo dificuldade na minha vida. Uma grande preocupação que nós, como servos do Senhor, temos que ter é quando tudo está bem em nossa vida. Se não há provações, se não há dificuldade na sua vida, você tem que ter uma certa preocupação, porque todas as vezes que nós se encontramos no comodismo e não tem nada acontecendo de dificuldade na nossa vida, nós temos que enxergar. Quanto mais nós colocamos no comodismo, menos vontade de fazer a vontade do Senhor Deus nós temos no nosso coração. Mas por qual motivo? Porque se está tudo bem na sua casa, no seu lar, por que eu vou na casa do Senhor? Porque eu vou anunciar a mensagem de Cristo, tudo está bem. Mas quando Deus começa a nos cobrar, meus irmãos, é porque Ele nos ama, é porque Ele sabe do valor que você tem diante dEle. Porque quando jogaram Jonas sobre o mar, Deus preparou um grande peixe para engolir o profeta Jonas. Após Jonas orar 3 dias do ventre daquele grande peixe, a Bíblia diz que Deus falou com o peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia. Então Jonas, depois de tudo aquilo que tinha passado, começou a entender que não adiantava mais fugir da presença do Senhor, porque muitas vezes, enquanto nós não anunciarmos a mensagem de Cristo, Deus não vai nos deixar quietos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você é uma ferramenta usada pelas mãos dEle. Ele jamais quer ver os nós estagnados, Ele jamais quer ver os nós parados, mas sim na perfeita vontade dEle. Mas porque muitas vezes nós se perguntamos assim: muitos não vão crer na minha mensagem, muitos não vão crer na mensagem de Cristo. Mesmo que muitos não creem na mensagem, meus amados irmãos, seja como Noé profeta, como um atalaia, mesmo que muitos não estavam dando crédito à pregação de Noé, mas ele sabia que a voz do Senhor tinha falado com ele. Muitas vezes que nós temos que enxergar completamente. Muitas das vezes o que nós preocupamos tanto é nós deixarmos de, nós pensamos assim: se ninguém está dando crédito à minha pregação, eu não vou mais anunciar a mensagem de Cristo. Mas o que Deus falou com você, Jesus falou assim: anuncia a minha palavra. Mas Jesus falou com você para você anunciar a mensagem dele. Salvação, meus irmãos, as pessoas têm que crer na mensagem de Cristo. Jesus jamais vai forçar alguém a aceitar Ele, mas a mensagem de Cristo, Ele falou assim em Mateus 11, versículo 28: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus faz um convite para a humanidade. As pessoas têm que querer aceitar Jesus Cristo. Jesus jamais vai forçar alguém a aceitar Ele. A pessoa tem que querer essa mudança na vida dele. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, uma coisa que hoje eu vejo errado é alguém forçar alguém a aceitar Jesus Cristo. Quando o homem força alguém a aceitar Jesus Cristo, está errado. Porque somente uma pessoa que convence a pessoa é o Espírito Santo. Eu falo isso com a plena certeza. Toda pessoa que é forçada a aceitar Jesus Cristo pelo homem, ela não se firma na igreja, meus irmãos. Quando a pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo, ele é como aquela parábola da semente do semeador que caiu em boa terra, produziu uma abundância. Ali sim permaneceu, porque ali você tem toda pessoa que é convencida que o Espírito Santo trabalha naquela pessoa. Ela se firma dia após dia, ela passa por dificuldade, mas ela está firme na presença do Senhor, passa por provações, passa por dificuldade, ela está firme caminhando, tendo pouca força, mas está caminhando, tentar desanimar, mas está caminhando. Muitas vezes eu tenho começa a imaginar, nós falamos assim: eu não vou parar, não vou desanimar de tudo. Mas você está continuando caminhando, você está se rastejando, caminhando. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, quando nós caminhamos com Cristo, nós começamos a entender o peso da chamada. Nós começamos a entender o alto preço que nós estamos pagando para chegarmos no reino dos céus. Muitas vezes alguém fala assim: que servir Jesus Cristo é fácil. Não é fácil não, meus irmãos. Nós temos que caminhar dia por dia. Nós vemos a humanidade, muitas pessoas brincando com a mensagem
do Senhor Jesus Cristo. E nós, quando olhamos para isso tudo, e nós temos pouca força, mas caminhando com Cristo dia após dia, porque nós sabemos que nós não levantamos nossa mão pela Jesus Cristo em vão. Nós sabemos que a plena certeza que nós vamos ter é que nós vamos recebermos a coroa da vida, nós vamos estar com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes as preocupações vêm no nosso coração, vêm na nossa mente, nós começamos a falar: Senhor Deus, aqui para mim já basta, eu já não consigo mais caminhar, são muita dificuldade. Mas Deus começa a trabalhar sobre a sua vida, começa a te dar força para você continuar caminhando, porque Ele sabe que se você parar, voltar para trás, você não já vai ter mais força para voltar para a presença dEle. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não paramos até hoje, é porque as mãos do Senhor Deus está sobre a nossa vida. Muitas vezes nós temos pouca fé diante do Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos ama de tal maneira que Ele nos protege dia após dia. Porque grandes profetas de Deus, eles também pagaram um preço grande, eles entenderam o peso do chamado que eles têm diante de Deus. Mas quanto maior é a aprovação que nós passamos, maior é a recompensa que nós vamos ter. Eu não falo recompensa terrena não, meus irmãos, eu falo recompensa celestial, galardão. É você olhar para a humanidade e você está reconhecendo o mundo e falar: Senhor Jesus Cristo, o mundo oferece coisas boas, mas eu prefiro sofrer com o Senhor, eu prefiro renunciar tudo isso, mas entender o chamado que eu tenho do Senhor. Vale a pena renunciar ao mundo para estar um dia com o Senhor nas mansões celestiais. Vale a pena renunciar ao mundo para estar com o Senhor, porque, meus amados irmãos, não há como servir o Senhor Jesus Cristo se nós não renunciarmos ao mundo. Para nós sermos cristãos dia após, nós temos que renunciar dia após dia, não é somente uma vez não, nós temos que cada dia nós santificarmos cada vez mais, porque a própria palavra nos ensina que sem santificação, sem nem a pau, ninguém verá o Senhor. Porque quando eu leio a mensagem do profeta Jonas, eu começo a entender sobre alguém que tem a chamada, mas está fugindo da chamada do Senhor Deus. Muitas vezes a pessoa tem a chamada, mas está fugindo do chamado. A pessoa tem um dom que Deus entregou, tem um dom da palavra, tem um dom da profecia, mas está escondendo o talento que Deus entregou para essa pessoa. Essa pessoa tem que entender que ela vai ser cobrada pelo Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Mas por qual motivo? Se Deus te confiou, meu irmão, para você não saber a mensagem dele, Ele te entregou o talento, é porque Ele sabe que Ele confiou em você. Ele não errou quando te escolheu, Ele não te errou quando entregou esse dom para você. Sabe por quê? Muitas vezes alguém estava falando com o dom de pregar, falando: Senhor Deus, eu não vou pregar a tua palavra porque eu estou fora da presença do Senhor, eu estou fora da posição. Mas o ID, meus irmãos, o ID é individual, o ID é para todo mundo. Porque quando eu começo a ler a mensagem do profeta Jonas, eu começo a entender a plena misericórdia que Deus tem com a humanidade. Porque Jonas queria que Deus destruísse aquele povo, mas Deus não quer, meus irmãos, lançar ninguém no inferno. Deus, Ele quer um povo que se arrepende dos pecados, confessa que Ele é o único Salvador daquela pessoa. Porque, meus irmãos, quando eu começo a entender que Deus mudou a história daquele povo, que quando a simples mensagem de Jonas, quando ele saiu do ventre daquele grande peixe, Jonas já não queria mais fugir da presença do Senhor. Ele entendeu que valia a pena ser mensagem do Senhor Deus. Jonas começou a entrar na cidade de Nínive, e a simples mensagem que saiu da boca de Jonas: arrepender, porque Deus irá destruir a cidade dentro de 4 dias. Até o rei ouviu aquela mensagem e foi o primeiro a se humilhar, e toda aquela pessoa que estava naquela cidade começou a arrepender. O que mais interessante, meus irmãos, que quando a humanidade se arrepende dos seus pecados, Deus muda a história. Deus começa a trabalhar sobre a vida daquela pessoa. Deus não quer ver ninguém no inferno. Deus quer ver alguém de coração aquebrantado, se humilhando diante da presença dele, confessando: Senhor Jesus Cristo, o mundo tem oportunidade, mas são coisas passageiras. Mas eu começo a entender que somente o Senhor pode oferecer a salvação eterna. E hoje, meus amados irmãos, o que é mais interessante não é você ter um carro de mais de $1 milhão. Você pode ter carro, ter bens materiais, mas se você perder a sua salvação, você perdeu tudo naquilo que existia na face da terra. Imagina alguém hoje
que conquista tudo que tem vontade, que sobre a face da terra, conquistou todos os bens materiais, mas no fim da jornada não aceitou Jesus Cristo, não arrependeu os seus pecados. Além dela perder todos os seus bens materiais, perdeu o bem mais valioso que era para ela, era a sua salvação. Mas Jesus fala assim: se eu for aceitar Jesus Cristo, eu tenho que largar tudo, eu tenho que largar tudo aqui, agrada meu coração. Como Mateus capítulo 19, aquele jovem conhecido os mandamentos da lei. Mas quando Jesus falou assim: larga tudo, vende, aquele jovem entristeceu porque possuía muita herdade, possuía muitos bens que ele tinha, entristeceu seu coração e se afastou do Senhor Jesus Cristo, porque ele não queria largar tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou para servir a Jesus Cristo. Mas o mais interessante é que Pedro vai lá sempre de Jesus Cristo. Nós que largamos tudo, Jesus olha para Pedro, aquele que larga tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais na vinda vindoura. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas das vezes o próprio inimigo fala: quando você lançar pensando na nossa mente, quando você era do mundo, você tinha isso, tinha tudo isso, não precisa passar por isso. Mas sabe o que você tem que falar? Realmente tinha tudo isso, mas hoje o que é mais importante é a salvação. Aleluia! Sabe por quê? O diabo pode dar tudo para as pessoas. Tudo que a pessoa pedir, ele dá. Mas o que ele não pode dar, o que é mais importante, salvação. Somente algo que pode dar salvação eterna, que se chama Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o homem não consegue dar, mas o Senhor Jesus Cristo pode dar a salvação gratuita, porque ele se entregou na cruz do Calvário por toda a humanidade. Foi por todos que habitam na face da terra. Foi para todos, mas não somente. Você está lá fora no seu pecado, mas Jesus ainda ama ele. A pessoa está lá fora, está tão dopado pela droga, mas Jesus ainda ama ele. Está tomando da prostituição, mas Deus ainda ama ele. Mas o que Deus ama é o pecado que ele está praticando. Deus sabia que Deus conhece que o ser humano é falho, é pecador, mas uma coisa, meus irmãos, é nós pecarmos, e outra coisa é nós continuarmos no pecado, porque na Provérbios 28, versículo 12, fala assim: aquele que confessa e larga, alcança a misericórdia. Uma coisa é você confessar o pecado, e outra coisa é você largar o pecado. Tem uma diferença. Eu posso confessar o meu pecado, mas se eu não largar diante de Deus, a permanecer a mesma coisa. Mas quando nós confessamos e começamos a pedir ajuda para Deus mudar nosso interior dia após dia, nós começamos a ver a nossa plena realidade, que estamos mudando dia após dia a nossa vida. Porque o mais interessante sobre a pregação de Jonas foi o final maravilhoso, porque aquela pregação, em vez de Deus destruir, quando viu a humanidade ali, quando viu aquelas pessoas arrependendo, Deus mudou o cativeiro daquelas pessoas. Deus não queria mais destruir, porque o coração arrependido, Deus muda o coração do Senhor Deus Todo-Poderoso. A pessoa pode estar tão profunda na massa do pecado, mas quando ela se arrepende e confessa que Jesus Cristo é o Salvador, ela abandona a prática do pecado, Deus começa a mudar. Nós não merecemos estar aqui nessa noite, meus irmãos, mas estamos aqui pelo simples motivo, porque Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, derramou o seu sangue carmesim. E hoje, quando leio a 2 Pedro, se me faz memória, se fosse pela lei, ninguém estaria aqui nessa noite, ninguém seria salvo. Porque lá na 2 Pedro, se me faz memória, porque se alguém quebrasse o mandamento da lei, quebrou todos os mandamentos. Mas hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui. E finalizando a mensagem sobre a pregação de Jonas, quando pregou aquela mensagem, o povo arrependeu dos seus maus caminhos e se humilhou diante de Deus. E eu digo para essa igreja nessa noite, que todos nós estamos aqui, muitas vezes nós passamos por dificuldade, por aflições. Eu falo por aflições, mas porque nós ainda nós não somos, nós temos um corpo aí na terra, nós somos seres humanos ainda. Mas toda vez que nós pensarmos nisso, que as aflições, nós temos que enxergar que o Senhor Deus está no controle de tudo. Muitas vezes nós pensamos em parar, nós não paramos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que se for de nós mesmos, não conseguimos nem estamos nessa noite.
Nós estamos aqui nessa noite por um simples motivo, porque a mão do Senhor tem nos mantido nessa já até esse momento. E nós viemos entender que enquanto nós, toda vez que nós deixarmos de fazer a vontade do Senhor, nós corremos do chamado, nós vamos ser cobrados, assim também como os judeus cobrou de Jonas. Enquanto ele não anunciou a mensagem, Deus não deixou ele quieto. Mas quando ele anunciou a mensagem de Deus em Nínive, Deus permitiu ele ir. Hoje eu digo para a igreja: se você tem um chamado diante de Deus, não fuja do chamado que Deus te chamou. Anuncia a mensagem de Cristo com autoridade. Mas ninguém vai dar crédito na minha mensagem. Continue pregando, porque Deus sabe. Enquanto muitos não dão crédito na pregação, mas o mais interessante não é se o homem está vendo ou não está vendo. O mais interessante é que você tem que